Bem-vindos ao Tela 2, bem-vindos ao canal Fala Mestre. Eu sou a professora Aine Salviano, estou aqui para te ajudar a resolver a redação do Enem. Hoje a gente vai falar o que você deve fazer e o que você não deve fazer na prova de redação. Me acompanha. Primeira coisa que as pessoas me perguntam é: professora, dá para estudar a redação? Na verdade, a redação é uma construção, né? É importante que você leia, é importante que você compreenda, é importante que você contextualize para depois escrever. Então, na verdade, você já está no final do ensino médio, você já faz todas essas ações. O importante é que você entenda que na redação do Enem, ninguém escreve sobre redação. A gente escreve sobre outros assuntos. Por isso é que estar a par de vários assuntos pode te facilitar. Então, quais são as dicas que eu te dou? Dica número 1. Pela internet, procure as redações nota 1000 dos 2, 3 últimos anos da prova do Enem. Leia. Leia os textos que ganharam nota máxima, porque você vai começar a internalizar a estrutura do texto. Você vai acabar percebendo que a maioria das notas 1000 repete o planejamento de texto que nós já conversamos em aulas anteriores. Mas lendo esses textos, você vai, na prática, assimilar essa estrutura e até reproduzir na hora da prova sem muito esforço. Então, dica número 1, leia as redações nota 1000 de 2018, 2017. Segunda dica, a prova de redação vai trazer um tema de atualidades, mas para ser rodada e impressa e dada para você no dia 3 de novembro, teve todo um processo logístico aí no segundo semestre, então muito provavelmente o tema não será retirado das páginas dos jornais de agosto em diante. O ideal é que você faça uma retrospectiva das principais notícias do Brasil no primeiro semestre, de janeiro até julho. E aí você deve consultar os veículos de comunicação confiáveis. Cuidado para não cair em blogs esquisitos. Procura os veículos tradicionais, faz essa retrospectiva e não tenha dúvida. Até o dia da prova, continue acompanhando as principais notícias da mídia, porque às vezes o tema pode ser do primeiro semestre com desdobramento, com atualizações, com coisas que estão acontecendo agora, de agosto até o dia da prova. Então é importante, primeiro, ler as redações dos anos anteriores. Segundo, buscar essa retrospectiva de manchetes, de notícias importantes do primeiro semestre e continuar atualizado. Coloca aí um aplicativo no seu celular que te avise à noite quais foram as principais manchetes do dia e reserva alguns minutinhos antes de dormir para ler essas notícias. Combinado? Agora, num outro momento, você vai aprender o que fazer no dia da prova. Chegou lá no dia 3 de novembro, encontrou a sua sala, sentou na sua carteira, fez lá o seu pensamento positivo, a sua oração, pediu inspiração, aquilo que te acalmar, tá? Pegou o caderno da prova, abre na questão de redação. Procura a questão de redação e não tenha medo. Leia a questão de redação inteira, leia a coletânea, grifa o tema, as palavras-chave. Se possível, já faça o rascunho. Ou o rascunho de ideias, como eu te ensinei em outros vídeos, ou o rascunho que você está acostumado, parágrafo por parágrafo. O importante é que você só deve ir para a prova do Enem, para as outras 90 questões, depois que esse rascunho já estiver pronto, tá? Até te aconselho a passar a redação no final da prova. Mas a leitura, a interpretação e o rascunho precisa ser feito
antes de você começar a ver as questões de múltipla escolha. Senão você vai ficar muito cansado. Se você deixar a redação para o final, estatisticamente, o resultado não vai ser bom, tá? A hora que estiver passando a sua redação a limpo, a sua primeira preocupação é com letra legível. A banca ela não te dá nota se você tiver letra bonita, mas ela te tira nota se ela não conseguir entender o que você escreveu. Então, faça uma letra legível, não precisa ser letra bonita, mas tem que ser uma letra legível. Dá estética para o seu texto, então faz a margem, respeita esse alinhamento da margem, nunca em nenhum momento ultrapasse as linhas da lateral da folha de prova, aquilo não vai ser considerado, tá? Faça parágrafos mais ou menos com o mesmo tamanho. Eles vão ter ali no mínimo 5, no máximo 7 ou 8 linhas, tá bom? Lembra que você deve escrever entre 20 e 30 linhas no máximo, nunca ultrapasse. Use português da norma culta, então não pode internetês, não pode gíria, não pode jargão, não pode abreviação. Então, pensa que a sua prova é um texto de terno, tá? Ele é bem formal, é gramática pura. Não esquece de colocar a sua opinião no primeiro parágrafo. Ela precisa estar lá para a banca entender qual é o posicionamento que você vai defender. Faça a argumentação em 2 parágrafos, a gente sugere o segundo e o terceiro. E faça a intervenção no final, tá? Escreva períodos claros, objetivos, diretos. Faça uma pontuação muito baseada naquela construção de sujeito, verbo, complemento, ponto. Sujeito, verbo, complemento, ponto. Não importa que o seu parágrafo tenha vários períodos, tenha vários pontos. Isso é até bom, porque vai garantir coerência e coesão. Talvez vai eliminar ambiguidade, redundância. É um texto enxuto, repleto de informações que provem o seu posicionamento, tá? Mais algumas dicas. O que não fazer? Nunca, em nenhum momento. Esse não é o texto onde você pode dizer, eu acho que, na minha opinião, para mim. É terminantemente proibido o uso da primeira pessoa no singular. O texto dissertativo argumentativo, ele pede objetividade e uma impessoalidade. Por isso é que a maioria dos candidatos que ganha nota 1000 escreve em terceira pessoa. Nunca fala do eu ou do nós, fala sempre do tema, da vacinação, da Amazônia, é sempre do tema, nunca de você, tá? Evite citações forçadas. O que é uma citação forçada? Ah, você leu em algum lugar uma frase que serve para várias coisas e você quer encaixar ela no texto do Enem. Não faz isso não, porque o texto ele precisa ser algo muito bem costurado. Não pode ter ideias aleatórias. Você só deve usar uma citação se ela estiver completamente dentro da sua linha de raciocínio. Outra coisa, não faça parágrafos com mais de 10 linhas. Ele vai dar uma confusão na cabeça do próprio leitor da banca. Se você fizer parágrafos de 10 linhas, você vai conseguir construir, no máximo, 3 parágrafos. E a gente sabe que o ideal são 4 parágrafos ou mais. E, de novo, se você rasurar, e você pode rasurar só um pouquinho, por isso que é importante fazer o rascunho, não coloque parênteses, não risque muito, é ruim. Você só deve fazer esse traço na parte que você deseja eliminar. O corretor vai entender que isso não está valendo, tá bom? Dito isso, eu só tenho uma coisa para desejar a você. Boa prova, faça o melhor possível. Você se esforçou até agora, então o Enem não é para te dar medo. O Enem, na verdade, é o primeiro degrau dentro de uma nova etapa da sua vida. Vai dar tudo certo.
confie em você, seja autoral no seu texto, não tenha medo de mostrar aquilo que você pensa. A banca, ela vai te avaliar tecnicamente. Ela não conhece você, ela não sabe o seu nome, ela vai avaliar as suas ideias. Portanto, mostre as suas melhores ideias. Boa prova!